Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos nessa finalzinho de segunda-feira, amém? Continuando a nossa leitura da Bíblia, hoje 1 Samuel a partir do capítulo 17, amém? E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel, dizendo-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram seus 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Sama. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um efa de grão tostado e 10 pães, e corre e levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles, a todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com guarda e carregou-se, e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel, a descer, pois que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. O rei, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a esses filisteus e tirar a afronta de todo Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura há razão para isso? E desviou-se dele para o outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou tomá-lo. E disse a Saul:
Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, ou tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e eu feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho em ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha e o matou. Ele cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho este moço, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que não o sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este moço. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o belamita. Capítulo 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou, e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e deu a Davi, como também as suas vestes, e a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul,
cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, a mim somente milhares. Na verdade, que falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como os outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: Encravei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dela por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul o desviou de si e o pôs por capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Por isso Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a mão dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo de Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, Meolalita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhe a darei para que se lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Disse, pois, Saul a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem a seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam agora, pois consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo um homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tornar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os servos essas palavras a Davi, e esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei, porém ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com os seus homens, e feriu dentre os filisteus 200 homens, e Davi trouxe os seus prepúcios, e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul, portanto o seu nome era muito estimado. Capítulo 19. E falou Saul a Jonatas seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te em oculto, e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres, e falarei de ti a meu pai, e verei o que há, e de to anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua vida em sua mão, e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: Vive o Senhor que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como antes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu-os com grande matança, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa.
e tendo na mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa. E procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu a parede com a sua lança, porém fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida essa noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele foi e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: está doente. Então Saul tornou a enviar mensageiros que vissem a Davi, dizendo: trazei-mo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que a estátua estava na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir a escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixa-me ir, porque hei de eu matar-te? Assim Davi fugiu e escapou, e foi a Samuel em Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele a Samuel e ficaram em Naiote. E anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazer a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também esses profetizaram. Então enviou Saul ainda um terceiro mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secu. E perguntando, disse: onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? Capítulo 20. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá e veio diante de Jonatas e disse: que fiz eu? Qual é o meu crime? E qual o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar minha vida? E ele lhe disse: tal não suceda, não morrerás, eis que meu pai não faz coisa nenhuma grande, nem pequena, sem primeiro me informar. Por que, pois, meu pai me encobriria esse negócio? Não será assim. Então Davi tornou a jurar e disse: teu pai sabe muito bem que achei graça em teus olhos. Por isso disse: não saiba isto, Jonatas, para que não se magoe. Mas na verdade, como vive o Senhor e como vive a tua alma, há apenas um passo entre mim e a morte. E disse Jonatas a Davi: o que disser a tua alma, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: eis que amanhã é lua nova, em que costuma sentar-me com o rei para comer. Porém deixa-me ir e esconder-me-ei no campo, até a tarde do terceiro dia. Se teu pai notar a minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que eu deixasse ir correndo a Belém, sua cidade, porquanto se faz lá o sacrifício anual para toda a linhagem. Se disser assim: está bem, então teu servo tem paz, porém se muito se indignar, sabe que já inteiramente determinado no mal. Usa, pois, de misericórdia com o teu servo, porque o fizeste entrar contigo em aliança do Senhor. Se, porém, não há em mim crime, mata-me tu mesmo. Por que me levarias a teu pai? Então disse Jonatas: longe de ti tal coisa, porém se de alguma forma soubesse que já este mal está inteiramente determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te revelaria eu? E disse Davi a Jonatas: quem me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo, e sairemos ambos ao campo. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel será testemunha, sondando eu a meu pai amanhã, a estas horas, ou depois de amanhã, eis que se houver coisa favorável para ti, e eu não me enviar a ti, e não te fizer saber. O Senhor faça assim com Jonatas outro tanto. Quem se aprouver a meu pai fazer-te mal, também te farei saber, e deixarei partir, e irás em paz, e o Senhor seja contigo, assim como foi com o meu pai. E se eu então ainda viver, porventura não usarás comigo de benevolência do Senhor, para que não morra?
Nem tampouco cortarás a minha casa, a tua beneficência eternamente, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra a casa, cada um dos inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: O Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: Amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento se achará vazio. E ausentando-te tu 3 dias, desce apressadamente e vai àquele lugar onde te escondeste no dia do negócio, e fica-te junto à pedra de Ezel. E eu atirarei 3 flechas para aquele lado, como se atirasse ao alvo. E eis que mandarei o moço dizendo: Anda, busca as flechas. Se eu expressamente disser ao moço: Olhe as flechas, que as flechas estão para cá de ti, toma-o contigo e vem, porque há paz para ti, e não há nada que vive o Senhor. Porém, se disser ao moço assim: Olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te deixa ir. E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e, sendo a lua nova, sentou-se o rei para comer pão. E assentando-se o rei, como das outras vezes, no seu assento no lugar junto à parede, Jonatas se levantou e assentou-se. Abner ao lado de Saul, e o lugar de Davi apareceu vazio. Porém, daquele dia não disse Saul nada, porém dizia: Aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo, certamente não está limpo. Sucedeu também no outro dia, o segundo da lua nova, que o lugar de Davi apareceu vazio. Disse, pois, Saul a Jonatas: Seu filho, por que não veio o filho de Jessé, nem ontem, nem hoje, a comer pão? Respondeu Jonatas a Saul: Davi me pediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém, dizendo: Peço-te que me deixes ir, porquanto a nossa linhagem tem um sacrifício na cidade. E meu irmão mesmo me mandou ir. Pois agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que me deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas, e disse-lhe: Filho da mulher perversa e rebelde, não sei eu que tens escolhido o filho de Jessé para a vergonha tua, para a vergonha da nudez de tua mãe? Porque todos os dias que o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino. Pelo que envia, atraze-mo nesta hora, porque é digno de morte. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e lhe disse: Por que há de morrer? Que tem feito? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Assim entendeu Jonatas que já seu pai tinha determinado matar a Davi. Por isso Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e no segundo dia da lua nova não comeu pão, porque se magoava por causa de Davi, porque seu pai o tinha humilhado. E aconteceu pela manhã que Jonatas saiu ao campo, ao tempo que tinha ajustado com Davi, e um moço pequeno com ele. Então disse ao moço: Corre e busca as flechas que eu atirar. Correu, pois, o moço, e ele atirou uma flecha que fez passar além dele. E chegando o moço ao lugar da flecha que Jonatas tinha tirado, gritou Jonatas atrás do moço e disse: Não está porventura a flecha mais para lá de ti? E tornou Jonatas a gritar atrás do moço: Apressa-te, corre, não te demores. E o moço de Jonatas apanhou as flechas e veio a seu senhor. E o moço não entendeu coisa alguma. Só Jonatas e Davi sabiam desse negócio. Então Jonatas deu as suas armas ao moço que trazia e disse-lhe: Anda e leva-as à cidade. E indo-se o moço, levantou-se Davi do lado sul, e lançou-se sobre o seu rosto em terra, e inclinou-se 3 vezes. E beijaram-se um ao outro e choraram juntos, mas Davi chorou muito mais. E disse Jonatas a Davi: Vai-te em paz, o que nós temos jurado ambos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência, seja perpetuamente. Então se levantou Davi e partiu, e Jonatas entrou na cidade. Amém, meus irmãos, essa leitura de hoje da Bíblia, palavra de Deus para nós. Continuamos essa leitura até o final de toda a Bíblia, para a honra de nosso Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã.